Carta de Paulo a Filemão. Filemão fica depois da carta de Tito. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Encontraram? Sim? Filemão é uma carta curtinha, tão curta que não foi preciso fazer divisão dela em capítulos, né? São apenas versículos, 19 versículos, não, 25 versículos. Carta de Paulo a Filemão. Prefácio e saudação. Começa então. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhes seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Amém. Seja abençoada a leitura da palavra
Nosso Deus, como Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, meu Pai, como Tu és maravilhoso. Nós bendizemos o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque, ó Pai, como temos aprendido, toda a Escritura é inspirada por Deus. A carta de Paulo a Timóteo nos ensina isso. É inspirada por Deus, é apta, Senhor, para discernir os corações. Oh, meu Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nesta noite a receber esta palavra, esta carta de Paulo a Filemon, como palavra de Deus para a nossa vida, como cristãos, como servos de Cristo, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, edifica a nossa vida, nos abençoe, em nome de Jesus. Exorte-nos, encoraje-nos, console-nos. Que o nome de Jesus Cristo seja engrandecido hoje e sempre. Amém e amém. Podeis sentar. Quando o homem caiu em pecado, meus irmãos e irmãs, a queda teve consequências profundas nos relacionamentos humanos. Gênesis 3, do versículo 16 a 19, nos dá conta disso. O pecado maculou os relacionamentos do homem com Deus, do homem consigo mesmo, do homem com o seu semelhante, com o seu próximo, e do homem até mesmo com a natureza. Mas a graça de Deus agiu, transformando os relacionamentos, permitindo ao homem ter, de novo, um relacionamento de paz com Deus e com o seu próximo. E, de fato, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos ensinam assim. A graça de Deus transforma os relacionamentos entre irmãos crentes também. É isso que vemos nesta carta. Nesta carta de Paulo, escrita a seu amigo na fé, Filemon, Paulo convida Filemon, seu companheiro, seu amigo, seu discípulo. Paulo convida Filemon a procurar restauração, a buscar restauração com um irmão que o havia ofendido. Gente, está tudo bem aí? Vocês conseguiram encontrar o texto, não? Não? Ó, Filemon, é isso. A carta a Filemon. Eu falei, Filemon fica depois de Tito, depois da carta de Tito. É Filemon. No final, acaba no capítulo 3 a carta de Tito e começa Filemon. Nós lemos aqui. É? Tá aí, mas tudo bem? Já se localizaram? Ok? Uhum. Eu estou vendo vocês conversando e vai, mexe aqui, volta ali. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo ali. Muito bem. Nós temos aqui uma história inspirada por Deus, né? Que foi incluída aí no cânon dos livros sagrados. Essa carta de Paulo a Filemon. E nós vamos meditar nesse texto. Paulo, então, nessa carta, ele convida Filemon a buscar restauração no seu relacionamento com o irmão que o havia ofendido. E Paulo diz para Filemon que, se ele fizesse isso, ele iria reanimar o coração de Paulo em Cristo. Ele diz isso no versículo 20. E, sem dúvida, o coração, não somente o coração de Paulo, mas o coração de todos os membros daquela igreja que se reunia na casa de Filemon. Havia uma igreja, como diz o versículo 2 para nós, que se reunia na casa de Filemon. Talvez Áfia
fosse esposa de Filemon e anfitriã, aquela que costumava a preparar a pousada para receber o apóstolo, como ele pede de novo, né? Ó, eu estou aqui, no momento eu estou preso, mas prepara uma pousada, porque eu pretendo estar com vocês aí, porque tenho esperança de que o Senhor vai me liberar. E, como a gente vai ver mais à frente, de fato, isso veio acontecer. Mas Paulo pede para que Filemão perdoe, portanto, Onésimo e restaure o seu relacionamento com Onésimo, porque sendo dois irmãos em Cristo, habitando e servindo na mesma igreja, no mesmo corpo, eles não podiam guardar ressentimento um do outro, eles não podiam guardar amargura, raiz de amargura, mágoa. A carta a Filemão, meus irmãos, é a carta mais curta de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Na ocasião que Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Isso aconteceu por volta do ano 62 depois de Cristo, quando aconteceu a primeira prisão de Paulo. Isso fica claro para nós. Veja, ele fala no versículo 1, ele repete no versículo 9, depois no 10, no 13, algumas palavras. Ele usa algumas expressões que nos levam a crer que, de fato, ele estava preso. Ele diz, ele se identifica, versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Juntamente com mais alguém, essa carta foi escrita juntamente com Timóteo, porque Paulo, talvez na condição em que se encontrasse, tivesse dificuldade, então Timóteo está junto dele, ele dita a carta e Timóteo escreve, tá bom? Então, Paulo, prisioneiro de Cristo, ele repete isso no versículo 9, veja, ele diz, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, já idoso, e agora também o quê? Prisioneiro de Cristo, além de idoso, ele se encontra preso. Versículo 10, faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei em algemas. Paulo estava preso quando pregou o evangelho, e Onésimo se converteu através da pregação de Paulo. Versículo 13, eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do evangelho. Ele está preso por pregar o evangelho de Jesus Cristo. E no versículo 23, mais uma vez, ele vai dizer, Epáfras, prisioneiro comigo. Tinha mais alguém que estava naquela condição, naquela situação, na prisão, juntamente com Paulo. Então Paulo usa, meus irmãos, essas expressões nesses versículos, prisioneiro de Cristo Jesus, versículos 1 e 9, Onésimo que gerei entre algemas, versículo 10, para que me servisse nas algemas que carrego por causa do evangelho, no 13, e cita Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, para deixar clara a sua condição. Ele está preso em Roma. A carta foi endereçada a Filemão, sendo também citada a família dele, Áfia, provavelmente sua esposa, e Arquipo, além da igreja que se reúne na sua casa. Embora seja uma carta pessoal, ela envolve também a igreja que se reúne lá na casa de Filemão. E qual o propósito? Ao escrever a carta a Filemão, Paulo tinha o propósito de interceder em favor de Onésimo, um escravo que tinha fugido do seu senhor. Filemão era dono desse escravo chamado Onésimo. Naquele período, no início da era cristã, a escravidão era um instituto permitido. Não que fosse aprovado por Deus, mas era uma realidade. E era uma realidade que existia desde o Antigo Testamento. Embora pareça estranho, pareça que a Bíblia ela concorda, ela apoia a escravidão, na verdade não é isso. É que se houvesse uma mudança radical com respeito à escravidão, talvez muita gente perdesse a própria vida, porque naquele período, se uma pessoa, num momento difícil na economia do país, se essa pessoa empobrecesse,
ela poderia se vender para receber algum recurso para não morrer de fome. E às vezes, como a gente lê em outras narrativas, em outros textos bíblicos, às vezes pessoas vendiam até os filhos para pagar dívida. Era uma situação extrema, a escravidão não foi aprovada, nós não encontramos na criação de Deus em Gênesis a escravidão como uma coisa permitida, nunca foi permitido, mas foi uma condição social, uma condição econômica que ao longo do tempo foi sendo introduzida para que pessoas pudessem se salvar. Era uma condição de vida ou de morte. Então, entre morrer de fome, é preferível se tornar escravo. Eu me vendo, você me compra, me dá um dinheiro e eu assim consigo trabalhar para comer e continuar vivo e sobreviver. Era uma situação dramática. Onésimo, portanto, era escravo de Filemon. E, ao que parece, Onésimo teria furtado e causado prejuízos para o seu senhor, chamado Filemon, que também veio a se converter. Tanto o senhor, o Filemon, se converteu com Paulo, quanto o Onésimo também se converteu através da pregação de Paulo. Paulo, então, tem a oportunidade de reconciliar esses dois irmãos e dizer, ele está aqui comigo, ele está aqui em Roma, mas eu vou mandar ele de volta. Recebe ele aí e receba-o não como escravo, receba-o como um irmão. Então, meus irmãos, a expectativa de Paulo era que Filemon recebesse Onésimo de boa vontade, de bom grado. Ele diz isso no versículo 17, veja. Eu vou ler a partir do 15. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas como mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com muita razão, com muito maior razão, de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim, receba-o de boa vontade, receba-o de bom grado, não por obrigação. Ele fala no versículo 14, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade, algo que é feito espontaneamente e de bom grado. E o que Paulo está pedindo para Onésimo? Está pedindo para Filemon, ele está pedindo que Filemon perdoe Onésimo. Veja os versículos 18 e 19. E se ele causou algum dano, algum prejuízo a você, ou ele lhe deve alguma coisa, faça o quê? Ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto: eu pagarei. Eu pagarei. É claro que eu não preciso dizer que você me deve a própria vida. Paulo faz questão de lembrar o Filemon disso. Olha, põe na minha conta, se ele te dever alguma coisa, transfere essa dívida para mim, mas lembre-se que você me deve a sua vida também. Eu prefiro que você não cobre. E o versículo 21 dá a entender que Paulo está pedindo, possa estar pedindo algo mais. Ele pede que Filemon receba Onésimo, ele pede que Filemon perdoe Onésimo e talvez até que ele o liberte. Veja o versículo 21, onde ele diz assim: certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que você fará o quê? Muito mais do que eu estou pedindo. Eu só estou pedindo para receber, eu estou pedindo para que você pegue a dívida dele e bote na minha conta, que você o perdoe, mas eu sei que você fará mais do que eu estou pedindo. O que poderia ser mais? A libertação, né? Não considere mais ele como um escravo, dê a liberdade dele. Por quê? Porque ele é um irmão nosso, ele é um irmão em Cristo, que foi liberto. Então, meus irmãos, com certeza, o tema que se destaca nessa carta é o perdão.
Então, do versículo 1 a 3, nós temos a saudação, e eu vou tentar ser bastante breve, tá? Na minha fala. Nós temos aqui do versículo 1 a 3 a saudação de Paulo. Paulo começa com uma saudação breve, mas uma saudação pessoal. E a sua saudação, ela começa e termina com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era o centro da vida do apóstolo Paulo. Então ele começa assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e ele termina assim: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Começa com Cristo Jesus e termina com Jesus Cristo. Isso diz muito para nós. Cristo era o centro da vida de Paulo. Isso é um testemunho, meus irmãos. É um testemunho de Paulo para Filemão. É um testemunho de Paulo para Onésimo. É um testemunho de Paulo para Áfia, para Arquipo. É o testemunho de Paulo para Aristarco, para Demas, para Lucas, para todos aqueles que ele vai mencionar no final da carta, para Marcos. Para todos eles que serviam com ele, que trabalharam com ele na plantação de igreja, era um testemunho para os outros membros da igreja que se reunia na casa de Filemão, e é um testemunho também para nós aqui hoje. A ênfase em Jesus Cristo, meus irmãos, ela deveria fazer parte de toda a nossa vida, ela deveria fazer parte das nossas saudações, ela deveria fazer parte das nossas amizades, de todos os nossos relacionamentos, sejam com crentes ou com não crentes. Nossa vida precisa estar impregnada de Jesus Cristo, da presença de Cristo, da vida de Cristo e do conhecimento dele, a fim de que possamos transmitir aos outros vida de Cristo, que as pessoas possam ver Cristo em nós, a esperança da glória, que elas possam ver em nós uma vida transformada pela graça, pelo poder, pelo amor, pelo perdão do Senhor Jesus Cristo. Então, do versículo 4 ao versículo 7, Paulo vai dar graças pelo testemunho da vida de Filemão. Ele vai dizer: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo, pois irmão, está falando de Filemão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido o quê? Reanimado. O coração dos santos tem sido encorajado, o coração dos santos tem sido edificado, a vida dos irmãos tem sido abençoada pela sua vida, pelo seu amor, pelo seu testemunho, pela sua fé, pelo seu exemplo. Então, meus irmãos, Paulo está aqui rendendo graças a Deus e testemunhando como uma maneira de abençoar e edificar a vida de Filemão, preparando também Filemão para o que ele vai pedir a seguir. Filemão fora, como eu disse, discipulado por Paulo. Filemão se converteu através da pregação de Paulo. Ao que tudo indica, Paulo ouviu falar o suficiente para saber que a fé e o amor de Filemão eram genuínos. Não era uma forma de exibicionismo, ele não queria aparecer, mas de fato as pessoas testemunhavam a transformação na vida de Filemão. Então Paulo se mostra agradecido a Deus pelo testemunho que ele tem a respeito do impacto tremendo que a vida piedosa de Filemão trazia para os irmãos, como nós lemos nos versículos 6 e 7. É como se Paulo estivesse dizendo, em outras palavras: Filemão, você é uma bênção na vida dessa igreja, você é uma bênção na vida das outras pessoas. Todo mundo que se relaciona com você testemunha o seu amor, prova desse amor, prova da sua fé, é testemunho da sua fé, e as pessoas têm sido encorajadas por isso. Eu também me alegro por causa disso.
Como diz Paulo, eu me alegro e eu oro para que a comunhão da sua fé, ela se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, meu irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Que coisa boa da gente ouvir falar de um crente, de uma crente. Você tem consolado muita gente? Seu amor tem consolado outras pessoas? O coração dos outros, o coração dos crentes, o coração dos seus amigos, o coração dos seus irmãos, o coração da sua família, o coração dos irmãos da sua comunidade de fé, eles têm sido, meus irmãos, reanimados, eles têm sido encorajados, eles têm sido fortalecidos na sua caminhada. Você tem sido bênção, em outras palavras. Você tem sido bênção na vida dos irmãos? Irmãos, nós deveríamos nos preocupar com o que as pessoas veem em nós e como isso afeta a vida delas. Deus pode fazer da nossa vida de fé, da nossa vida de piedade, um testemunho verdadeiro para a glória de Cristo. Peça isso a Deus: Senhor, eu quero ter um bom testemunho. Senhor, que eu não venha jamais servir de pedra de tropeço na vida de quem quer que seja. Pelo contrário, que eu seja um instrumento de bênção, que eu seja um instrumento de ânimo, que eu ajude a levantar o caído, que eu ajude a restaurar o ferido, que eu ajude, Senhor, a animar o desanimado, que eu ajude a salvar os perdidos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, do versículo 8 ao versículo 22, Paulo faz um apelo. Ele faz um apelo a Filemão a favor do perdão. Ele intercede a favor do perdão de Filemão para Onésimo. Ele diz: pois bem, já preparou o terreno, né? Massageou o ego, falou do coração, disse o quanto ele estimava o Filemão e o valor que ele tinha naquela igreja, naquela comunidade, e o valor que ele tinha para o próprio mentor, para o próprio pastor, o apóstolo Paulo. Então Paulo agora continua: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, olha o verbo, para dar ordem, para ordenar a você, como apóstolo, como pastor. Paulo tinha autoridade para ordenar a você o que convém ser feito. Prefiro, no entanto, pedir. Olha a humildade do apóstolo. Eu prefiro pedir em nome do amor, sendo eu o que sou, Paulo, o velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, ele é útil, tanto para você quanto para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo está dizendo: eu mando o meu coração junto com ele para você. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, com muito ou com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto: eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Olha, Paulo falou: você reanima o coração de todo mundo.
Você reanima o coração dos santos, agora reanime o meu próprio coração, o coração do seu pastor, o coração desse líder, o coração do apóstolo. Reanime também, Filemão, o meu coração. Certo como eu estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que você fará mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois eu espero que por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Glória a Deus. Só um pouquinho que agarrou aqui. Foi. Irmãos, ao longo de toda a carta, Paulo deixa claro que aquilo que caracteriza a comunhão dos crentes é a graça e a paz que procedem de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele fala isso no versículo 3, quando ele diz que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E ele fala isso no versículo 25, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Então Paulo, ele tem certeza, ele está convencido e ele quer que isso fique claro, que a graça e a paz caracterizam e distinguem a comunhão dos crentes. Essa graça e essa paz que procedem de Deus. Os crentes em Jesus que foram alcançados pela graça, eles devem viver em paz, eles devem ter paz uns com os outros. Os apelos de Paulo a Filemão são fundados nas misericórdias salvadoras de Cristo, que tanto Filemão quanto Onésimo compartilham. Veja versículo 16 e versículo 20. Não como escravo, receba-o, não como escravo, mas muito mais do que escravo, receba-o como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Então, os apelos de Paulo se fundamentam, se baseiam nas misericórdias salvadoras de Cristo. Versículo 20, ele repete isso. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício, reanime o meu coração com base nas misericórdias salvadoras de Cristo. Tanto você quanto Onésimo compartilham essas misericórdias. Vocês foram frutos, ele os amou, ele os perdoou. Vocês foram alcançados e hoje desfrutam da alegria da vida eterna por causa disso. Paulo então faz um apelo pela liberdade de Onésimo, e ele fundamenta o seu pedido na graça, no amor e na amizade. Paulo intercede por Onésimo, assim como, por exemplo, Jesus Cristo intercede por nós. Jesus se apresentou diante de Deus por sua morte, por meio da sua morte e ressurreição, como mediador entre Deus e nós. Nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado, tínhamos sido condenados eternamente, mas o Senhor, Ele entrou no meio e apaziguou esse relacionamento conturbado por causa do pecado. Ele trouxe paz, Ele restaurou a paz entre nós e Deus. Cristo é o nosso intercessor. Ele nos comprou para si mesmo e nos chamou de amigos. Ele falou, já não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos. Como nós poderíamos deixar de estender a amizade a outra pessoa no nome de Cristo? Como nosso amigo, sua graça e seu amor nos dão perdão, nos dão salvação e nos dão a esperança da vida eterna. E como eu poderia me negar a perdoar uma outra pessoa, sendo que eu recebi perdão do Senhor? Paulo lembra a Filemão, portanto, que este devia a própria vida para ele. E por esta razão, Filemão deveria perdoar a dívida de Onésimo.
Tendo Deus em Cristo perdoado toda a nossa dívida, todos os nossos pecados, irmãos, a fim de que nós pudéssemos receber a vida eterna, não deveríamos nós também perdoar aqueles que tenham algum pecado, alguma dívida contra nós? Certamente que a resposta é sim. Então, finalmente, Paulo menciona 5 amigos que servem com ele, que o apoiam no ministério de pregação do Evangelho, da pregação do Evangelho, versículos 23 a 25. Ele diz: Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus colaboradores, eles mandam saudações para você. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Esses irmãos mencionados por Paulo aqui, meus irmãos, eles fazem parte, e é uma pequena parte do grande povo de Deus, que inclui outros, como Onésimo, como o próprio Filemão, e como nós também, porque esse evangelho chegou até nós. Nós devemos valorizar essa rede de companheirismo, essa rede de apoio, essa rede de evangelização e de plantação de igrejas. E nós não podemos carregar e guardar mágoas, nem tampouco ressentimentos, amarguras. Não podemos permitir que feridas fiquem abertas ao longo da nossa caminhada. Nós temos de nos perdoar mutuamente. Amém? Eu quero finalizar com essas palavras. No versículo 18, Paulo faz uma oferta graciosa, que diz o versículo 18. Ele diz assim para Filemão: se ele, Onésimo, causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Paulo aqui, meus irmãos, ele faz uma oferta graciosa. Ele está disposto a assumir as consequências pelo furto, pelo roubo, enfim, pelas ações de Onésimo, e fazer reparação a Filemão. Essa oferta graciosa, meus irmãos, que Paulo oferece para Filemão em favor de Onésimo, ela é um panorama da maneira pela qual Deus reconciliou os pecadores com Ele mesmo através da vida de Cristo Jesus. Embora nós tenhamos ofendido a Deus com nossos pecados contra Ele e contra a Sua palavra, em Sua misericórdia, Deus enviou o Seu Filho amado para sofrer as penalidades por nossos pecados, para que nós pudéssemos ser restaurados à comunhão com Ele. Não devemos nos esquecer disso. Nossos relacionamentos uns com os outros devem refletir a misericórdia de Deus para conosco em Cristo. E assim, nós devemos também ser misericordiosos, sempre que houver necessidade. Que Deus nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Oh, Senhor, obrigado por enviar Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para morrer no nosso lugar, para morrer a nossa morte, para nos dar a sua vida. E porque Cristo está vivo, porque Ele vive, nós temos esperança, Senhor, de salvação, temos esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo, na sua volta. Obrigado, muito obrigado, ó Deus. E se porventura, ó Deus, há em nosso coração qualquer resquício de ressentimento, qualquer resquício de dívida, de dúvida, Senhor, qualquer resquício de cobrança a respeito de qualquer outra pessoa, de qualquer irmão nosso na igreja, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, Senhor, alguma coisa que nos ofendeu tremendamente e a gente não conseguiu perdoar. Eu quero pedir que o Senhor entre, ó Deus, no nosso coração e que o Senhor retire, que o Senhor arranque toda a raiz de amargura, que o Senhor retire, que o Senhor feche a ferida, que o Senhor cure e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a liberar perdão
para a pessoa que nos magoou, para a pessoa que nos ofendeu, para a pessoa que pecou contra nós. Perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos a perdoar esta pessoa, da mesma forma que o Senhor também nos perdoou, e por isso nós oramos agradecidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.